Eu comentei agora há pouco que em poucas vezes na minha vida ministerial eu tive uma experiência tão marcante como a que nós experimentamos agora há pouco, conversando com as crianças que vão se batizar. Uma coisa assim para guardar no coração e na mente pelos próximos anos, algo absolutamente incrível. Alguns adultos testemunharam, não apenas o pastor Bruno, mas a Camila e o Rodrigo. Eu realmente fiquei impactado com o que Deus está fazendo na vida de algumas famílias, na vida das nossas crianças. Deus seja louvado por isso. O Espírito Santo de Deus tem se movido de forma muito especial no nosso meio. E essa noite vai ser uma noite memorável, uma noite marcante. Crianças que não foram obrigadas pelos seus pais a se batizarem, não foram constrangidas pelos seus pais a se batizarem, tomaram a decisão por elas mesmas. E o que elas disseram para a gente naquele encontro, naquela reunião, é profundo, é especial. Então, louvo a Deus pela vida dos pais, agradeço muito a Deus pelo nosso ministério infantil, na pessoa da Nath como líder, de todas as professoras que têm sido cooperadoras nesse projeto de edificação espiritual dos nossos filhos. E olhando para elas, eu tive um retrato do futuro, um retrato do que Deus vai fazer nas próximas gerações através dessa geração que está emergindo, uma geração cheia da presença de Deus e que vai ser catalisadora para que famílias nesse país encontrem um caminho de volta para o Senhor, um país que carece, que necessita desesperadamente do Evangelho de Jesus. Eu quero orar mais uma vez com vocês, e hoje a minha palavra é mais breve e é bem devocional, não deixando de caminhar na série que nós estamos fazendo, mas eu quero ser um pouco mais sucinto dentro do que nós vamos celebrar daqui a pouco, e pelos elementos do nosso culto eu não quero me alongar como de costume. Quero ser mais sucinto, mas eu espero que essa mensagem fale profundamente com o seu coração e que Deus use esses próximos minutos aqui para que a semente do Evangelho caia no seu coração como uma semente em terra boa. E esse é um momento que nós tratamos na nossa igreja com muita reverência. Nós somos uma igreja alicerçada na palavra de Deus, arraigada no Evangelho de Jesus. E o momento do ensino da Bíblia é o momento mais caro, mais importante, mais reverente que nós temos, porque é a palavra viva do Deus Todo-Poderoso. E é essa palavra que move, que converte, que chama pessoas ao verdadeiro e genuíno arrependimento. É o que edifica, o que gera novo nascimento, que transforma famílias, casamentos, filhos, pais, é a palavra de Deus. Então, nada do que nós fazemos faz sentido se nós não formos uma igreja centrada nas Escrituras e, sobretudo, centrada no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, com essa reverência, eu quero orar com vocês para que o Senhor fale ao nosso coração nesses momentos. Pai querido, mais uma vez nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a palavra do Senhor e não apenas compreendê-la, mas vivê-la, experimentá-la de fato, como nós ouvimos aqui através do Tiago. Não mero conhecimento intelectual, a compreensão de verdades, de doutrinas, de proposições teológicas, não. Nós queremos que o conhecimento do Senhor se traduza em vida, em amor, em generosidade, em altruísmo, em abnegação, em santidade. Então, que o Espírito Santo do Senhor traduza essa mensagem e que nós nos movamos da teoria à prática para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 14 a 21. Não ficarei em todos os versículos, como nós temos feito,
Quero me concentrar em alguns versículos, principalmente a partir do versículo 16. Mas eu vou ler todo o texto com vocês, nesse momento, que diz: por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Então aqui a gente já vê que o apóstolo Paulo está tratando de algo muito sério, porque normalmente o judeu orava de pé. Era normal que os judeus orassem de pé e com as suas mãos levantadas ao céu. Quando um judeu se ajoelhava e colocava o seu rosto no pó, é porque o assunto era muito reverente, muito importante, muito delicado, que exigia uma postura diferente diante de Deus. Então, quando ele começa dizendo, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, ele está dizendo, o assunto é sério. O assunto é muito importante. De quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo, por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim, vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecerão esse amor, que excede todo entendimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, ou segundo mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória, em Cristo Jesus, por todas as gerações, e pelos séculos dos séculos. E ele termina dizendo, amém, amém. Eu vejo aqui, rapidamente, 5 pedidos solenes do apóstolo Paulo. É uma oração profunda, uma oração linda, onde ele se coloca diante de Deus para que Deus o ouça, para que Deus o responda, em 5 frentes, com 5 pedidos especiais. Poderíamos trabalhar um pouco mais esse texto, mas eu quero me ater a 5 pedidos que ele faz, pela igreja de Éfeso, e o que ele faz, o que nós fazemos hoje pela igreja Joy. Vamos lá, olha o versículo 16, a gente vai voltar para esse mesmo texto, olhando alguns versículos separadamente. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Em outras palavras, Paulo pede para que a igreja seja revestida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Talvez você tenha aí com você outra tradução que diga mais claramente isso. Essa é a oração. Eu oro para que a igreja seja revestida com o poder do Espírito Santo. Todos nós aqui, que um dia confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo de Deus, fomos selados com o Espírito. Já vimos isso anteriormente nessa mesma série Raízes. Mas conquanto todo cristão tenha o selo do Espírito, ou a presença do Espírito Santo de Deus, nem todo cristão vive revestido pelo Espírito Santo de Deus. O pedido de Paulo aqui é para que a igreja não tenha apenas o Espírito Santo, mas para que a igreja seja cheia do Espírito Santo, revestida pelo poder do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo de Deus residindo na nossa vida, uma outra coisa completamente diferente é ter o Espírito Santo de Deus presidindo a nossa vida. A oração dele é para que o Espírito Santo presida a vida da igreja e não apenas manifeste a sua presença na vida da igreja. A oração de Paulo por mim e por você é para que nós tenhamos a presença do Espírito e o poder do Espírito Santo, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Agora, que poder é esse? Poder para quê? Nós falamos muito sobre o poder do Espírito Santo, sobre a plenitude do Espírito Santo, sobre o revestimento com o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo. Agora, o que significa ter o poder do Espírito Santo de Deus atuando na nossa vida? Essa é a questão.
Eu reconheço e concordo que algumas pessoas, repito, têm o Espírito Santo e outras pessoas são cheias do Espírito. São cheias do Espírito para quê? Receberam poder espiritual para quê? Para determinarem coisas para Deus, para exigirem coisas de Deus, para negociarem com Deus, para se colocarem num patamar elevado diante de Deus, acima de todas as outras pessoas, para terem privilégios e prerrogativas. Não. O poder do Espírito Santo nos é dado. Por exemplo, vamos olhar o poder espiritual, o poder do Espírito Santo, pelo prisma do livro de Atos. Jesus disse para a igreja: vocês vão receber poder ao descer sobre vós, o quê? O Espírito Santo. E aí, à medida que vocês forem empoderados com o Espírito Santo de Deus, à medida que vocês forem revestidos com o poder de Deus, sabe o que vocês vão fazer? Vocês não vão ocupar os parlamentos da sociedade romana. Vocês não vão vencer as eleições municipais e estaduais das suas respectivas cidades e estados. Vocês não farão e construirão mega igrejas que serão aclamadas pelo poder público. Vocês receberão poder não econômico, não político, não financeiro, mas poder para testemunhar do Evangelho no mundo. É esse o poder que o Espírito Santo concede para a igreja. É poder para nós, com coragem, testemunharmos do Evangelho de Jesus fora dessas quatro paredes. É poder para renunciar o que nós queremos em benefício da comunidade. É poder para sofrer o prejuízo e perdoar em nome de Jesus. É poder para fazer aquilo que agrada a Deus e o que vai na contramão do curso desse mundo. É poder para carregar a cruz de Cristo e caminhar na direção da morte por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Esse é o poder que o Espírito Santo de Deus nos concede, e é esse poder que o apóstolo Paulo pede para a igreja de Éfeso. Eu oro para que, segundo as riquezas da sua glória, os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito, que essa igreja seja revestida pelo poder do Espírito Santo. Nós podemos não ter poder político, poder financeiro, poder econômico, mas se nós tivermos o poder do Espírito Santo, formos revestidos com o Espírito Santo de Deus, nós vamos causar um impacto nessa cidade, que poder político, que poder econômico, que poder financeiro, que poder cultural jamais conseguiriam causar nesse país. Mas tem um segundo pedido aqui. Olha o versículo 17. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês. É outro pedido do apóstolo Paulo. É interessante que há duas palavras no grego para habitar. Uma habitação temporária, quando você faz ali, paga um Airbnb, um hotel, ou quando você é inquilino numa determinada casa, é uma habitação temporária. E tem uma outra palavra no grego para habitação, que é habitação permanente. É a habitação do dono da casa. Ele está dizendo aqui, ele está usando essa segunda expressão, essa segunda habitação da moradia permanente para falar: eu quero, eu desejo, eu oro para que Cristo habite pela fé no coração de vocês. Habite no coração de vocês não como um inquilino, não como um hóspede, não como um peregrino que está passando por um lugar e daqui a pouco vai embora. Não, eu quero que Cristo habite no coração de vocês como dono, como landlord. Isso faz toda a diferença. Porque às vezes nós entregamos a nossa vida para Jesus de forma
compartimentalizada. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas nós não damos a Ele acesso, chave, para Ele abrir cômodos que nós ainda queremos administrar, que nós ainda queremos governar, que nós ainda queremos dominar. Seja a vida financeira, a vida sexual, a vida conjugal, a vida profissional. Então eu quero Jesus, eu aceito Jesus, eu só não quero permitir que Jesus tenha acesso a determinados lugares da minha casa que eu ainda quero exercer domínio e influência. Eu quero Jesus para alguns momentos. Eu sempre digo, eu quero Jesus como aquele shed que fica no backyard da casa. Aquele quartinho da bagunça, que você visita, que você acessa quando alguma coisa dentro de casa quebra. É esse Jesus que a maioria das pessoas deseja e quer. Um Jesus que resolve problemas imediatos. Um Jesus que satisfaz necessidades emergentes. É esse Jesus. Paulo está dizendo assim, eu oro para que Jesus não seja esse quarto da bagunça de vocês, que vocês visitam, limpam, acessam de vez em quando a vida está ruim. Jesus tem que ser o alicerce da casa. Ele tem que ser o dono da casa. Paulo está orando por isso. É você entregar toda a sua vida para Jesus. Isso inclui todas as áreas da sua vida, todos os cômodos da sua casa, todas as gavetas, todos os armários, inclusive aqueles lugares que você colocou esqueletos e trancafiou para que ninguém acesse, ninguém conhece, ninguém nunca enxergou, ninguém nunca viu, você não contou para ninguém, mas eles estão lá. Paulo está dizendo, para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, para que Cristo seja o dono do coração de vocês. Talvez Deus trouxe aqui, você nesse lugar, trouxe a sua família aqui hoje, para que você ouça essa mensagem. O que Jesus quer fazer, não é apenas arrumar alguns cômodos da sua casa. Jesus quer reconstruí-la. Ele quer reconstruir sua vida, Ele quer reconstruir a sua família. Ele quer reconstruir os seus relacionamentos, Ele quer reconstruir o seu casamento, Ele quer reconstruir os seus filhos. E Ele é poderosamente capaz de fazer isso, porque Ele é o dono da casa. Ele pode. É isso que você está dizendo. Jesus, habite permanente, se torne o landlord da minha casa. E você como landlord, como dono de casa, não sei se você tem casa própria, ou aqui ou no Brasil, mas existem coisas que você não faz se você é um tenant, que você não pode fazer. Existem landlords que não deixam você colocar um prego, um parafuso na parede. Agora, como dono, como proprietário, como landlord, você pode mudar tudo. E é isso que Jesus quer para você. Se necessário, mudar tudo. Então Ele está dizendo para você, eu quero habitar na sua vida, eu quero habitar no seu coração, mas eu quero ser o dono dele. Eu não quero ser um hóspede. Eu quero governar a sua vida. E se você tomar essa decisão, você nunca mais vai se arrepender de ter entregado a sua vida, a sua casa, a sua família, a educação dos seus filhos, o seu relacionamento conjugal, a sua espiritualidade nas mãos de Jesus. Porque Ele pode construir uma casa inabalável. Quando você constrói a casa de Jesus, quando você permite que Ele seja o construtor, Ele coloca a sua casa numa rocha e podem vir as tempestades, nada vai abalá-la. Por quê? Porque ela é de Jesus. Terceiro pedido do apóstolo Paulo, versículo 17 ainda, ele diz, isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Veja, a consequência de Cristo habitar na nossa vida, controlar, governar, administrar, tomar conta de todas as áreas, de todos os cômodos da casa, está aqui, esse é o resultado. De modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Porque quando Cristo entra na nossa vida, o que emerge daí, acima de tudo, é uma coisa. É o amor. É o amor. Ele é amor. E Ele está dizendo assim, quando Jesus
entra na sua história, tudo muda. E a principal coisa que muda na sua vida é o seu amor pelas pessoas, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Então Cristo habita, e aí você passa a amar de forma diferente. Não é qualquer tipo de amor, é um tipo de amor diferente, que só Jesus é capaz de produzir no meu coração. É aquele amor que você oferece, que você demonstra, que você pratica na direção de pessoas que você não tem nenhuma razão para amar. Porque amar gente fácil é fácil. Ateus amam dessa forma. Esse não é o amor que surpreende. Amar a minha família é a coisa mais natural do mundo. É um movimento natural do ser humano amar os seus. Agora, amar o inimigo, amar quem me feriu, amar quem me machucou, amar quem me traiu, amar quem me apunhalou pelas costas, amar quem me enganou, amar quem destruiu os meus sonhos, amar quem me decepcionou, não é um movimento natural. Não é um movimento natural. É um movimento sobrenatural. É isso que Paulo está dizendo para essa igreja. Essa igreja, ela tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Nós ouvimos na semana passada com o pastor Wellington, que expôs o texto anterior. Ele falou exatamente da composição dessa igreja. Era uma igreja multiétnica, multifacetada. Mas diferentemente das igrejas multiétnicas que nós vemos aqui no Canadá, por exemplo, aquela igreja era composta por etnias inimigas. Gentios odiavam judeus, judeus odiavam gentios. Romanos odiavam judeus, judeus odiavam romanos. A sociedade do primeiro século era uma sociedade baseada no ódio. Ódio. Os discípulos de Jesus se aproximaram dele porque viram em Jesus o potencial de alguém que ergueria a sua espada e cortaria a cabeça de César, de Pilatos, de Herodes e de todos os inimigos de Israel. O que os discípulos queriam era poder político, era poder cultural. No começo ninguém se aproximou de Jesus, porque viram em Jesus alguém que poderia transformar os seus corações e converter os seus corações na direção dos seus inimigos. O que os discípulos queriam era guerra, era espada. Num determinado momento, dois dos discípulos viram ali os samaritanos e disseram: Jesus, você quer que nós peçamos a Deus para que mande fogo do céu para consumi-los? Num outro momento, outros dois pediram para Jesus: olha, quando o Senhor se assentar no reino de César, no trono de César, nós queremos nos assentar, um à sua direita e o outro à sua esquerda. O outro, quando viu Jesus sendo preso, pegou a espada de um soldado romano e tentou literalmente, muito provavelmente, cortar a cabeça do soldado, mas acabou decepando apenas a orelha dele, a orelha de Malco. Esse mesmo discípulo, quando Jesus anunciou a sua morte de cruz, o seu sacrifício, disse: não! Peraí, como assim? O Senhor está falando de morrer. O Senhor é poderoso. O Senhor curou doentes, ressuscitou mortos, fez milagres. Eu andei por sobre o mar porque o Senhor me permitiu, e agora o Senhor está falando de morte. Nós estávamos na expectativa de vermos, de assistirmos a derrota, a queda do Império Romano. Eles não entenderam nada a princípio, porque Jesus não é o tipo de rei que veio para matar os seus inimigos numa cruz. Esse é o caminho de César. Esse não é o caminho de Jesus. O caminho de César nos ensina a matar os nossos inimigos na cruz.
E na maioria das vezes é isso que nós queremos fazer com os nossos desafetos, crucificá-los. Mas o caminho do Senhor Jesus é o caminho da cruz. E Jesus não veio para matar os seus inimigos numa cruz. Jesus veio para morrer pelos seus inimigos numa cruz. Esse é o reino de Cristo, esse é o Evangelho, e é esse caminho que Ele propôs para nós, como igreja. Paulo está conversando com uma igreja assim, e ele está dizendo, quando Cristo habita no nosso coração, nós ficamos arraigados e alicerçados no amor, onde as nossas diferenças, onde os nossos problemas, onde as nossas dificuldades, onde as nossas fraquezas, onde os nossos pecados constroem muros entre nós, o Evangelho de Jesus os derruba, os demole e constrói pontes. É assim que a igreja de Éfeso cresceu. E é um tipo de amor que não se abala. Ele é atingido, ele sofre dano, mas ele não se abala. De modo que, quando você olha para o texto, o apóstolo Paulo, eu não vou me delongar nisso, mas o apóstolo Paulo usa duas palavras tiradas de contextos diferentes, mas muito interessantes. Um contexto da botânica e o outro da engenharia civil. Ele diz, estando vós como arraigados. Então o amor de vocês é tão firme, tão profundo como raízes de uma árvore e alicerçados. São tão fortes, tão sólidos, quanto os alicerces de um prédio. Esse é o amor que Cristo produz na nossa vida, quando Ele habita no nosso coração, quando Ele muda a nossa história, quando Ele nos converte, quando Ele nos faz nascer de novo. É isso que Ele produz, é esse amor. Um amor que sofre impacto, mas um amor que permanece firme. E o que vai provar a qualidade do nosso amor são as tempestades, são as intempéries, são as lutas, são os problemas, são as dores, são as adversidades, os percalços. Tudo isso vai provar a qualidade do nosso amor. O amor é o maior. Eu não vou falar que é o maior de todos os dons, porque o amor não é um dom. O amor é uma virtude que todo cristão possui. O amor é muito mais importante do que os dons. O amor é talvez a maior evidência da nossa salvação. A gente não pode dizer que é salvo se a gente não ama. A gente não pode dizer que está na luz se a gente não ama. A gente não pode dizer que ama a Deus se a gente não ama. Todas essas frases, essas afirmações estão respaldadas na palavra de Deus. Se a gente não ama, de nada vale. Se nós falharmos no teste do amor arraigado, do amor alicerçado, nós falhamos como cristãos. Porque o amor é a maior marca de um cristão. Eu sei, é difícil, é muito difícil. Não é fácil não. Por isso que o apóstolo Paulo antes, ele ora para que a igreja seja o quê? Revestida com o poder do Espírito Santo. Naturalmente nós não amamos assim. Naturalmente o nosso amor é dispensado e é demonstrado para quem nos ama. Naturalmente o nosso amor é frágil. Porque a gente tem uma facilidade para parar de amar que é incrível. E uma facilidade para odiar que é incrivelmente fácil. Incrivelmente fácil. Quem produz esse amor demonstrado por quem não merece, quem produz esse amor tão forte como a raiz de uma árvore, tão sólido como o alicerce de um prédio, é o Espírito Santo de Deus. Sozinho eu não consigo, eu preciso da ajuda de Deus para amar desse jeito. Mas veja, versículos 18 e 19, ele diz algo que eu gosto muito. Paulo fala que assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecerão esse amor que excede todo entendimento. E às vezes a gente olha para esse texto e diz assim, não, nós precisamos de fato compreender o tamanho do amor de Deus por nós. E a gente sabe, é difícil mensurar o que Deus fez por nós em Cristo na cruz do Calvário, não tem como medir isso. Deus entrando na história, na pessoa de Jesus Cristo,
palmilhando mesmo o solo que nós pisamos os nossos pés, nesse mundo quebrado e sujo. Ele assumiu a nossa forma, carne humana, viveu entre nós, foi tentado como você é tentado, sofreu várias coisas, teve fome, teve sede, foi decepcionado, foi traído, foi injustiçado, foi levado para uma cruz, foi pregado nela, foi achincalhado em público, foi humilhado, foi desfigurado por causa dos nossos pecados, foi sepultado. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele reina para todo sempre, pelos séculos, os séculos. Não tem como medir esse amor desse Deus, que provou o quanto Ele nos ama, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Mas o que Ele está falando aqui vai além. Ele não está dizendo que a gente apenas compreende o amor de Deus nessa reflexão teológica, doutrinária, bíblica e verticalizada. Ele está dizendo, assim, de que forma? Alicerçados, arraigados no amor, amando uns aos outros, que vocês vão perceber com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecerão esse amor que excede todo entendimento. Em outras palavras, como que vocês vão conhecer e compreender esse amor que é incompreensível e imensurável? É no contexto da comunidade cristã. É isso que ele está dizendo. Você quer conhecer o amor de Cristo? Você só vai conhecer esse amor com todos os santos. Aonde que eu vislumbro, aonde que eu compreendo, entendo a generosidade de Cristo? É na igreja. Aonde que eu torno visível, tangível, palpável o perdão de Cristo? É na igreja. Aonde que eu vejo a beleza, a pureza de Cristo? É na igreja. Aonde eu vejo o altruísmo, a abnegação de Cristo? É na igreja. Por isso que Paulo diz, assim vocês perceberão com todos os santos. É impossível experimentar na sua plenitude o amor de Cristo desigrejado e fora da comunidade cristã, porque o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor do cabeça da igreja se manifesta através do corpo dela, do jeito que ela é. Por isso que Efésios é uma carta que fala muito sobre o valor da igreja, a importância da igreja, o significado da igreja, a profundidade da igreja. É uma defesa de como a igreja é importante para Jesus e deve ser também para nós. Pois bem, versículo 19 vai dizer assim: para que sejam cheios da plenitude de Deus. O que é isso? Eu dificilmente consigo traduzir em palavras o que significa ser cheio da plenitude de Deus. Porque assim, Deus não tem tamanho. Esse universo aqui que nós estamos, o universo observável, tem 93 bilhões de anos-luz. Diâmetro do universo, observável. Deus é maior do que tudo isso. Nós falamos que o universo é infinito, porque nós não conseguimos achar o fim desse negócio. E nunca vamos conseguir. Mas Deus é o Criador do universo. Deus é eterno. Deus não tem tamanho. Não tem como mensurar Deus. Ele não tem princípio, Ele não tem fim. Ele é muito maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo, de defini-lo. O nosso Deus, embora seja conhecido por nós, é indecifrável, incompreensível na sua totalidade. Ele é muito além da nossa capacidade de compreendê-lo exaustivamente. A despeito disso, Paulo está dizendo: eu oro para que vocês sejam cheios da plenitude desse Deus. Eu posso ilustrar isso com uma história, talvez conhecida aqui de alguns, de um jovem que nasceu numa família muito pobre. O pai dele morreu, deixou a mãe endividada, miserável, com mais 8 irmãos, até que um dia esse quinto filho do casal decide ir para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor.
E numa pregação, ele ouviu o pastor dizer: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue a Ele. A vida dele mudou aí. O mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem, através de uma pessoa totalmente entregue a Ele. E no coração dele ele disse assim: eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem. Ele passou a dedicar a vida dele a pregar o Evangelho. Certa feita ele estava compartilhando a palavra de Deus numa igreja em Chicago. Ao sair da igreja ele encontrou duas senhoras metodistas, as quais lhe disseram assim: nós estamos orando pela sua vida. E ele perguntou: mas por quê? Ao que elas responderam: porque nós estamos pedindo a Deus que você seja revestido com o Espírito Santo de Deus, para que você seja cheio da plenitude de Deus. É por isso que nós estamos orando. E a história conta que ele foi para a sua casa e refletiu muito sobre aquilo, até que aquilo acabou passando despercebido depois de um tempo. Ele fez uma viagem para Nova York, estava andando numa das principais ruas de Nova York, e aí algo extraordinário aconteceu na vida dele. Ele fala que andando por aquela rua movimentada, importante, imponente, coração econômico de Manhattan, ele foi tomado pelo poder do Espírito Santo de tal forma que ele correu no meio da rua, ele procurou uma casa, ele encontrou um quarto, ele entrou nesse quarto, ele fechou a porta do quarto, ele caiu de joelhos diante do Senhor, e ele conta que parecia que o corpo dele tinha sido tomado por ondas elétricas, e ele se arrepiava de tal forma que ele sentia fisicamente o poder do Espírito Santo revestindo a vida dele de uma maneira que ele nunca tinha sentido anteriormente. E ele disse assim: eu não trocaria nenhum dinheiro no mundo por essa experiência que eu tive com Deus. E ao sair daquele quarto, Dwight Moody, o nome desse homem, nunca mais foi o mesmo. E os Estados Unidos nunca mais foram o mesmo, porque nós estamos falando e tratando de uma história fabulosa e brilhante, do maior avivalista que nós já tivemos na história da igreja. A história conta que mais de 500 mil pessoas tiveram um encontro com Jesus através do ministério de Moody, na pregação do Evangelho. O Deus que fez na vida dele, pode fazer na sua vida também. Se você tomar a decisão hoje de ser esse instrumento de Deus, totalmente entregue a Ele, para fazer coisas que hoje você não está fazendo, porque o que falta para você é revestimento do Espírito Santo, para te dar coragem para sair daqui como uma testemunha viva e poderosa do Evangelho de Jesus. Deus pode fazer ainda mais através de você, ainda mais. E Paulo encerra dizendo assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que atua em nós. Aí a gente gosta de aplicar esse versículo, né? Falar assim: olha, tudo que você pedir para Deus, Ele vai fazer um upgrade e vai te dar melhor. Pede um carro aí, Deus pode fazer infinitamente mais, Ele pode te dar um carro melhor. Pede para Deus uma casa e Ele vai fazer um upgrade e vai te dar melhor. Ele pode, Ele é Deus. Ele é Deus, mas o texto não está falando disso, não. Porque nós acabamos de citar aqui uma experiência que eu quero ter com Deus. Eu quero ser revestido com a plenitude de Deus. Repito, não sei o que é ser revestido com a plenitude de Deus, desse Deus eterno, bendito, maravilhoso, glorioso. Parece um pedido ousado, louco, esquisito. Como? Ser revestido com a plenitude de Deus. Isso é impossível? Não, não é impossível. Aí sim a gente olha para o versículo e ele faz sentido. Porque se Deus é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, o que ele está falando aqui é: se você quer uma experiência profunda com Deus, se você quer ser revestido com o Espírito Santo de Deus,
Se você quer ser cheio da plenitude de Deus, peça isso para Deus, seja ousado na sua oração. Seja ousado na sua oração, e você vai ter uma experiência com Deus que jamais você teve na sua vida. Ore por isso. Ore para ser usado com poder, com autoridade. Clame a Deus por isso. Não se conforme com uma vida cristã insossa, morna, medíocre, fraca. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para causar um impacto nessa sociedade. Isso não depende do tamanho da nossa igreja. Isso não depende do dinheiro que nós temos na nossa conta bancária. Isso não depende dos recursos que nós possuímos. Isso não depende do tamanho dessa comunidade. Isso depende de você se colocar nas mãos de Deus para ser poderosamente usado por Ele. Deus pode fazer infinitamente mais através de você. Não se conforme com uma vida com Deus insossa, medíocre, fraca, sem poder, sem autoridade. Deus pode fazer muito mais através de nós, e Ele vai fazer em nome de Jesus. Você acredita nisso? Eu falei para vocês que eu tive, talvez a experiência, uma das experiências mais marcantes da minha vida, conversando com as crianças. E assim, eu olho para esse versículo e eu digo, Deus fez e tem feito infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos. É isso. Ouvir as crianças hoje falando sobre arrependimento de pecados, de convicção de pecados. Estou errado? Convicção de pecados. Sem eu falar nada, sem dizer nada, confessando Jesus como Salvador, falando do significado do batismo. Isso para mim é infinitamente mais. É missão cumprida, é isso, é sobre isso que a Joy significa. E o que a gente está fazendo é formando essa geração, para que essa geração um dia vá além e faça muito mais do que nós estamos fazendo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós. Você acredita que Deus pode fazer infinitamente mais na sua vida? Ele quer fazer. O mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem e de uma mulher totalmente entregue a Ele. Eu quero ser essa pessoa. Você quer ser essa pessoa? Juntos? E eu quero encerrar lendo esse versículo com vocês. Olhar para esse momento como esse, eu não tenho outra resposta. Eu não tenho outra maneira de encerrar essa nossa conversa nessa noite do que citar esse versículo. Vamos ler juntos e bem forte. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus seja louvado. Que toda a honra, toda a glória sejam dadas ao nosso Senhor. E eu vou convidar as nossas crianças que venham aqui à frente, porque a gente vai proceder agora ao que nós chamamos de profissão de fé. Nós faremos algumas perguntas para elas, como nós fazemos com todos os que são batizados, para que elas afirmem a fé delas no Senhor Jesus. E além dessas perguntas que nós faremos para elas, essa profissão de fé, nós também faremos algumas perguntas para a comunidade cristã, para a Joy. Tá bom? Então eu vou convidar o pastor Wellington, que vai proceder a esse momento de profissão de fé. Pastor Wellington. Ok. O Gustavo já está aqui.
As crianças podem vir à frente aqui, na sequência que elas serão batizadas. O Gustavo primeiro aqui. Podem vir, podem vir. Som. Letícia, Lele, vem cá. Ti. Ana Lu. E Derek. Pode vir mais para cá. Isso. A Vale, tá aí. Graças a Deus. Vocês já foram treinados e instruídos, não foi isso? Sim, muito bem. Primeira pergunta. Falem bem alto para que a igreja toda possa ouvir vocês, tá bom? Vocês creem em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim! Vocês creem em Jesus Cristo, o Deus encarnado, que veio ao mundo para morrer em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados, a fim de nos reconectar com o Pai? Vocês creem no Espírito Santo, Deus presente em nossa vida, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a fim de sermos transformados segundo a imagem de Jesus? Sim! Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus, fonte de toda orientação para a vida de vocês? Sim! Vocês creem na igreja, corpo vivo de Cristo, como ambiente preparado por Deus para o cultivo e desenvolvimento da fé de vocês? Sim! Vocês se comprometem com essa igreja, sustentando-a através das suas orações, serviço e recurso, se submetendo à sua liderança, enquanto esta for fiel à palavra de Deus? Sim! Muito bem, graças a Deus. Os familiares onde estão? Olha aqui. Perguntas para vocês agora, hein? Vocês recebem esses irmãos como parte integrante da família de Deus? Sim. Isso não apenas para eles, mas para toda a igreja. Vocês se comprometem a orar por eles e apoiá-los em suas dificuldades ao longo da sua caminhada com Jesus? Sim. Glória a Deus. Amém. Eu vou convidar a igreja a se colocar de pé para a gente orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós vamos agora fazer o que o nosso Senhor Jesus nos chamou a fazer há mais de 2000 anos. Discípulos do Senhor, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor nos deixou. Ajuda-nos nessa missão e continua abençoando a vida dessas crianças, para que sejam homens e mulheres segundo o teu coração, que seja um momento marcante na vida delas, dos seus pais e da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar? Nós vamos começar pelo batismo do Gustavo, e quem vai batizar o Gustavo é o pai do Gustavo e pastor do Gustavo, pastor Wellington. Chamar a Dani também. Enquanto isso, nós vamos rodar um videozinho para vocês. Vou convidar o grupo que está aqui, para a gente... Oi todo mundo, meu nome é Gustavo, eu tenho 11 anos e eu quero me batizar porque eu amo Deus e eu quero ser parte da família de Deus. E como Jesus também se batizou, eu também quero me batizar e nascer de novo, para eu poder amar a Deus todo o meu coração e por todos os meus pecados serem perdoados por Deus. Tchau todo mundo!
sua vez agora. Pode? Pode. Pode tirar tudo. Pode tirar outro também. A gente vai para o batismo do Gustavo também. Fica um pouquinho aqui, a gente vai ouvir primeiro seu depoimento. Quer colocar? Coloca o dedinho assim, ó. Dedinho no nariz. Isso. Gustavo, filho de Deus, membro da família de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, viu? Agora é a vez da Letícia. Né, Lelê? Alex, sei que você está acompanhando a gente, então, em espírito você está aqui com a gente, ó, colocando a mãozinha na cabeça da Lelê, tá bom? E a gente vai batizá-lo junto. Vem cá, Cláudia, vem cá. Letícia, minha irmã em Cristo, filha de Deus, membro da Igreja de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja uma bênção, viu? Preparado? Vamos lá. Agora é a vez do Tiago. Vamos lá, Tiago. Oi, meu nome é Tiago e hoje eu vou me batizar. Eu vou me batizar porque eu amo Jesus e Ele é o meu Salvador e eu quero seguir Ele. Então hoje eu vou me batizar. Tiago, meu irmão em Cristo, filho de Deus, membro da Igreja de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja uma bênção.
paradinha aqui. Cuidado. Olá, meu nome é Valentina e eu decidi me batizar porque eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador e eu entrego a minha vida para Ele. Pronto? Valentina, minha irmã em Cristo, filha de Deus, membro da Igreja de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja uma bênção. Agora a gente não vai ter o acompanhamento do louvor. Tiagão, Nayajinha. Oi, meu nome é Davi, eu tenho 8 anos e hoje eu vou me batizar e eu quero me batizar porque eu creio que o Senhor é meu Criador, Ele é o meu Salvador, eu quero servir Ele com a minha vida. Nalu, minha filha e filha de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu quer batizar? Eu quero, claro. Oi, meu nome é Derek. Hoje eu quero me batizar por causa que eu via muitas pessoas se batizando na igreja e eu tava pensando, tipo, o que é isso? De onde os meus pais vieram pra mim e disseram, sabia que quando você se batiza, você vira uma nova pessoa e se arrepende dos seus pecados? Então eu falei, então é por isso que eles se batizam. E daí eu pensei, eu quero me batizar por causa que eu já pequei muito. E eu sei que Jesus é meu Salvador. Então eu quero muito me arrepender dos meus pecados que eu fiz e viver uma nova vida. E é isso. Obrigada. Derek, meu filho amado e filho de Deus, eu creio fielmente que tu vai ser um servo incrível do Senhor. E por isso eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto isso, eu quero chamar o pastor Márcio, que vem aqui. Eles já vão voltar para a gente participar junto com eles da ceia do Senhor. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua palavra diz que há júbilo no céu, há festa no céu quando um pecador se arrepende. E nós celebramos, ó Deus, essa noite. Nós celebramos as vidas dessas crianças, nós celebramos as nossas famílias e o que o Senhor tem feito no nosso meio. Louvado seja o Teu nome, ao Senhor toda a honra,
toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Senhor.